Sejam muito bem-vindos, meus caros. Eu sou o deputado Pedro Frazão. Foi convidado para um debate na televisão, debate esse em que ele achou que ia debater com os seus colegas de painel de outros partidos e acabou a debater com o jornalista, como já começa a ser costume com os deputados do Chega. Vamos então ver aqui, porque a jornalista chegou ao estúdio a achar que era só mais um dia de trabalho, mas levou uma história para contar aos netos. Vamos então ver aqui esta intervenção do seu deputado Pedro Frazão, em que, efetivamente, a jornalista pôs-se a jeito e o seu deputado não deixou escapar porque, eventualmente, alguém tinha que dizer a esta senhora que não lhe cabe a ela fazer ou dar opiniões sobre medidas ou propostas do Chega, a ela cabe-lhe questionar os convidados e deixar que os convidados debatam. No entanto, acabou por levar que contar. Vamos então ouvir. Vamos olhar precisamente para esta medida que deu entrada na Assembleia da República, apresentada pelo Chega, para, no fundo, empurrar os filhos dos desempregados para o fim das prioridades no acesso às creches. Parece muito grave que a Isaura Quevedo esteja a colocar a questão dessa maneira. Sim, é a prioridade que está a ser dada. Os desempregados ficam no fim do acesso às prioridades. Não pode ser discriminatório quando estão numa posição mais vulnerável. Parece-me bastante grave que a senhora jornalista Isaura Quevedo esteja a colocar a questão dessa forma, porque isso é totalmente enviesado e não corresponde à verdade. Isaura Quevedo saberá que já existem prioridades no acesso às creches. Crianças com deficiência, quem beneficia do apoio social escolar e também quem já tem irmãos nesses mesmos estabelecimentos escolares. Aqui trata-se só de trazer mais um fator de prioridade para que as crianças de quem trabalha tenham acesso às escolas. Mas isso implica... Não, isto é muitíssimo interessante, porque a senhora jornalista assimilou logo de início que a ideia do Chega era desrespeitar pessoas em situação de desemprego. Não era nada disso. Mas quer dizer, já percebemos, através de um dado que o seu deputado inclusive vai dizer, já percebemos que nas creches têm que ser feitas prioridades tendo em conta que nem todas as crianças vão ter acesso a creche. Segundo o senhor deputado, 7 a cada 10 crianças estão em listas de espera. O que é que isto significa? Se nós percebemos que as creches, ao contrário do que o Partido Socialista prometeu, não podem acolher todas as crianças e nem todas as crianças vão ter acesso a uma creche, temos que definir prioridades, pelo menos enquanto se trabalha na direção de todas as crianças terem acesso a creche. Ora, quem é que o Chega decidiu premiar nestas prioridades? As pessoas que estão a contribuir ativamente para o país. E, portanto, se estão desempregados, não quer dizer que não tenham determinados direitos garantidos na Constituição, não passam a ser sub-humanos, não é nada disso. Portanto, têm direito ao subsídio de desemprego, aquelas coisas todas, pode-se debater a duração, etc. Podem-se debater várias circunstâncias. No entanto, eu acho que os benefícios devem ser dados para aqueles que produzem mais. E as pessoas devem ser incentivadas a produzir mais. Não devem ser incentivadas a ficar em situação de desemprego ou em situações debilitadas para que o vizinho esteja a cuidar das mesmas. Porque o dinheiro do Estado, como sabem, é pago através de impostos. Impostos esses que depois são geridos consoante o Governo e consoante o tamanho, a dimensão do Estado Social. E, portanto, definir prioridades não é discriminar, porque quer dizer, podemos ter este debate sobre várias coisas. Eu, inclusive, tive pessoas que me diziam: mas quando tu dizes que devia haver um nível mínimo de estudos e de práticas e de experiência de vida para que, porque isso é uma posição que eu defendo, para que as pessoas se candidatem a Presidente da República ou a cargos de poder, estás a discriminar pessoas que não tenham estudos. Não estou a discriminar coisíssima nenhuma. Neste momento já há um critério de que só acima de 35 anos, segundo, se não me falha a memória, é que uma pessoa se pode candidatar a Presidente da República. Eu só estou a adicionar mais algumas especificidades a esse cargo. E eu acho que, efetivamente, e isto é uma frase, acho que de Karl Marx, se não estou em erro, a espécie humana é a única espécie que aceita ser governada pelos mais imbecis do grupo. E, portanto, eu quero que as melhores pessoas governem o grupo. As pessoas com mais experiência de trabalho, as pessoas que tenham um mínimo de estudos. Eu acho que o mínimo de estudos deve ser exigido e, portanto, acho que seria boa ideia. Mas, bom, já estou a divagar, vamos mas ouvir o resto da intervenção. Os desempregados ficam então no fim da lista, não, isso é facto. Tem que haver prioridades, sabe porquê? Porque o PS teve a veleidade de anunciar há mais de 3 anos creches gratuitas para todos, não conseguindo as vagas para essas pessoas, para essas crianças, e hoje em dia 7 em cada 10 crianças está numa lista de espera para uma creche quando essa promessa do PS não foi cumprida. E, portanto, é óbvio que tem que haver prioridades. E quem está a trabalhar, quem está a produzir para o país e quem contribui para a nossa economia e para a nossa sociedade tem que ter uma ajuda do Estado para poder ter as suas crianças validas durante o dia, para
não ficarem entregues a amas ou a outros membros da família que têm também as suas obrigações, e nós não nos podemos esquecer, por exemplo, que hoje em dia os avós já não estão tão disponíveis para tratar das crianças porque também, infelizmente, graças aos governos anteriores, se reformam muito mais tarde. Portanto, o que está aqui em jogo é uma justiça social para quem trabalha, para quem contribui, que possam ter nas creches aquilo que o PS prometeu, que é creches gratuitas para todos. Colocar a questão dizendo que nós queremos empurrar para o fim da lista aqueles que estão desempregados por algum mau infortúnio da sua vida, isso é um enviesamento e é um prisma que é um pouco até maldoso colocar. O Chega, sendo um partido pró-família, sendo um partido pró-natalidade, tem que dar às famílias condições para que possam desenvolver-se, dar boas condições às suas crianças e também ter mais filhos. O Sr. Deputado Pedro Frazão deu aqui uma lição à jornalista que alguém tinha que dar. Quer dizer, porque dizer que quando definimos prioridades discriminamos pessoas, ora bom, então podemos dizer isso sobre todas as coisas. Podemos nós dizer que discriminamos pessoas de serem um cirurgião, por exemplo, quando não têm estudos para isso? Estamos a discriminar uma pessoa. Agora pergunto-vos, vocês querem ser operados por um cirurgião que não tenha estudos, que não saiba o que está a fazer? Estamos a discriminar outras pessoas. Se eu hoje disser que quero ser cirurgião, mas não me apetece estudar, estou a ser discriminado quando me recusarem esse cargo? Não estou. Só que há critérios para atingir as coisas. E isto é uma das razões principais pelas quais os nossos sistemas políticos têm propagado a mediocridade. Porque nós assumimos que toda a gente é igual para todos os cargos, independentemente dos estudos ou das capacidades que tenham. Não somos todos iguais. Eu não tenho estudos, não tenho os conhecimentos suficientes para ser um cirurgião. E, portanto, eu não estou a ser discriminado de uma forma tirânica. Eu simplesmente não tenho estudos que me permitam atuar como cirurgião. Da mesma forma que eu acredito que aquele que é o gestor do país, independentemente do cargo que ocupe, independentemente do grau de gestão que assuma, seja Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Economia, seja o que for, independentemente do grau de gestão que assuma ou da responsabilidade que lhe é entregue da gestão do país, deve ter um mínimo de estudos, e eu gostaria que as pessoas fossem governadas pelos melhores. Eu não acho que se deva permitir que determinadas pessoas, sem ter qualquer tipo de ligação à gestão, seja económica, seja de que pasta for, ou seja, de um ponto de vista mais geral, sem qualquer tipo de experiência de trabalho, etc., possa candidatar-se única e exclusivamente porque tem 35 anos de idade. Quer dizer, segundo a expectativa média de vida em Portugal, a maior parte das pessoas vai ultrapassar esses 35 anos. E quer qualquer um de vocês dizer que todas as pessoas estão habilitadas a gerir este país? Não estão. E, portanto, a espécie humana é a única que admite que as piores pessoas governem o país. Eu não quero que qualquer pessoa tenha a permissividade para governar o país. E aí eu estou-me a excluir a mim mesmo. Porque eu tenho 24 anos, estou a fazer a minha licenciatura, estou a trabalhar e, portanto, eu neste momento não me considero apto, não considero que uma pessoa como eu, nas mesmas circunstâncias que eu, deva poder gerir o país. Porque eu não sei gerir o país. E há imensas pessoas que não sabem gerir o país. E, portanto, eu acho que devia haver um mínimo de estudos, um mínimo de experiência de trabalho e até um exame que definisse algumas capacidades dos líderes, que permitisse que, pelo menos, as pessoas que vão governar tivessem a capacidade de gerir verdadeiramente o país. Eu não quero quem não saiba gerir o país a gerir o país, da mesma forma que eu não quero ser operado por um cirurgião que não tenha estudos sobre o assunto e que não tenha experiência na área. Eu não quero, mesmo que o cirurgião, e ouçam bem, mesmo que o cirurgião tenha imensos estudos e seja uma pessoa com capacidades académicas distintas da maior parte dos seus colegas, eu não quero ser a primeira cirurgia de um cirurgião. Vocês já pensaram nisso? Eu não quero, da minha parte não quero. Eu não quero ser o teste de um cirurgião. Da mesma forma, quando eu me refiro a estudos e a experiência, eu não quero que o Primeiro-Ministro tenha como primeira experiência de governação ou de gestão um país. Eu não acho que isso seja aceitável, honestamente. Portanto, a primeira coisa que um Primeiro-Ministro gera é um país. E vocês acham que isso é aceitável? Epá, eu não. E quando digo vocês, digo algumas pessoas que achem isso aceitável. Eu não estou a dizer que são os meus seguidores especificamente. Mas as pessoas que pensam isso, quer dizer, digam-me se vocês queriam ou ser operados por um cirurgião sem estudos, ou ser a primeira operação de um cirurgião com estudos? É a pergunta que fica no ar. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a caminho dos 18 mil subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBO na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.